Ó, pessoal, hoje vai sair uma geleinha de morango e amora. E essas amorinhas aqui, ó, que a gente tem aqui, ó. Aí essas amoras aqui eu congelei, ó, e fui guardando. Então eu botei 2 bandejinhas de morango aqui. Botei umas 400 gramas, eu acho que de amora. Esses aqui até vou ter que tirar os cabinhos. Eu vou colhendo e vou congelando, ó. E daí já tem umas congeladas aqui, ó. Esses aqui já estão congelados, ó. Eu vou colhendo, guardando e depois sai uma geleia de frutas vermelhas aqui, ó. Vou botar 2 copos de açúcar aqui, ó. E vou levar para ferver. Por uns 20 minutinhos, ela tá pronta. Uma geleia fica pronta em 20 a 25 minutos, ó. Piquei os morangos e as amoras acabaram ficando inteiras, ó. Aí vai ser uma geleia de frutas vermelhas. E também vou estar fazendo um pão de moranga. Vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui. Já tem receita no canal, tanto da geleia de morango quanto do pão de moranga. Se vocês gostarem aí, ou quiser acompanhar, vou deixar o link do vídeo aí para vocês. Então eu vou colocar 2 copos de açúcar aqui e vou levar para ferver. Vai levar de 20 a 25 minutos em fogo alto, pessoal. Coloquei o açúcar aqui então, pessoal, 2 copos de açúcar. Agora eu vou levar ao fogo. Não precisa colocar água, porque ela vai se desidratando e vai se incorporando aqui e não precisa água, pessoal. Mexer de vez em quando. E aí, enquanto a nossa geleia cozinha aqui, eu vou fazer o pão de moranga. Vou só dar uma mexidinha aqui, ó, pro açúcar incorporar aqui. Daí ele vai desmanchando o açúcar e a fruta vai soltando o suco, ó. E daí vai desmanchando aqui e não necessita de água nenhuma, ó. E aqui já tá a metade de uma moranga que eu cozinhei, ó. Eu boto dentro de um saquinho e cozinho por 13 a 14 minutos dentro do micro-ondas. Isso aqui é uma metade de uma moranga de tamanho médio. E aí eu coloco a metade e vou mostrar o resto dos ingredientes ali. Aqui eu coloquei 2 kg de farinha de trigo, coloquei 26 colheres de açúcar, 1 colher rasa de sal que tá aqui, erva doce e botando óleo de soja. Pode botar de milho, de canola. Pode botar o azeite da preferência de vocês. Aí vou colocar 3 colheres de fermento para pão, né? E a nossa moranga aqui. E vou colocando água morna aos poucos aqui, ó. E aí vou estar fazendo o nosso pãozinho então. Eu vou estar dando as dicas de como eu faço direitinho aqui, pessoal. Aqui eu botei 2 colheres de açúcar das 26 que iam ali no pão. E agora eu vou estar colocando então aqui dentro do copo 3 colheres de fermento, que é esse aqui, ó, fermento para pão, ó. Vou colocar então 3 colheres aqui no copo. E agora então vou estar colocando a moranga. Eu gosto sempre de botar ela, que ela tá quente, né, em cima do açúcar ali, ó. Daí eu deixo só a casca aqui, pessoal. Eu vou raspando a polpa, ó. E deixo só a casca verdinha aqui então. A casca não se usa, só se usa aqui a polpa. Ó, daí vou sempre botando aqui onde tem o açúcar, que ela vai esquentando aqui, o açúcar já vai derretendo. E se eu botar na farinha, ela vai acabar cozinhando a farinha um pouco e daí não dá certo. Aí, mas se quiser esperar também para ela esfriar, pode esperar. Mas como eu tô com um pouquinho de pressa aqui, que eu quero que os pão fiquem prontos antes do meio-dia, aí eu tô fazendo com quente mesmo. Enquanto tô preparando o pão lá, a geleia tá cozinhando aqui, pessoal, ó, já vim aqui, já dei uma mexidinha, ó, e olha o suco que ela já criou aqui, ó. Então por isso não precisa colocar nada de água, ó. Terminei de raspar então a moranga aqui. E agora
eu amornei uma água ali. Vou limpar a colher aqui um pouquinho. Ou vou pegar uma outra colher limpa ali. Eu amornei a água e aí misturar o açúcar com o fermento aqui. E aí eu coloco um pouquinho de água aqui, ó. Não pode ser muito quente, pessoal, senão mata o fermento, daí acaba o pão não crescendo. Aí eu faço isso aqui, ó. Espero um tempinho. Um minutinho mais ou menos, eu espero. Ele dá uma crescida aqui, ó. Faz uma esponjinha. E daí eu vou estar colocando ali no pão. E vou sovar então o pão. Enquanto isso, eu já untei as minhas formas aqui, ó. Aquela quantia ali vão dar 6 pães aqui, ó. Essas aqui são as minhas velhinhas de guerra, ó. Da época que eu era feirante, e daí eu fazia pão para venda. Então, já preparei aqui as 6 forminhas, com todas elas untadas. Eu só unto, não precisa enfarinhar, elas saem bem fácil, ó. Então, vamos ao pãozinho, gente. Ó, só para vocês verem que no instantinho vai se transformando o fermento. Olha como ele já tá crescendo. Ele já tá começando a agir, ó. E assim eu já posso usar ele então. Ó, eu vou misturar e vou estar colocando então na nossa bacia aqui. Aí sempre sobra um pouquinho no fundo, a gente passa um pouquinho mais de água aqui no copo e já coloca junto aqui para aproveitar o restinho do fermento que ficou aqui no copo. Já coloco aqui junto e agora mão na massa, pessoal. Então, como eu falei, agora mão na massa aqui. Aí como eu tô sozinha aqui, eu não vou colocar para gravar amassando o pão aqui, mas daí eu vou mostrando como vai ficando a massa aqui. Então assim, minha gente, não pode ser uma massa muito dura, ela tem que ser mais molinha, que daí vai ficar o pão delicioso. Então eu vou terminar de sovar aqui, quando estiver quase no ponto aqui eu mostro para vocês. Aí aqui tem que ser com a mão na massa mesmo, minha gente. Nesse ponto aqui, pessoal, ó, não vou mais colocar nem água nem farinha. Agora eu vou virar aqui no balcão e vou estar dando uma sovadinha nela. De repente vou estar colocando mais um pouquinho de farinha assim, só para não estar grudando muito no balcão aqui. Mas não pode deixar ela muito dura, pessoal. Ela é uma massa sovada, mas ela fica mais molinha, não tão dura. Porque o pão vai ficar uma delícia, minha gente. Coloquei um pouquinho de farinha aqui, então vou virar a massa aqui para dar uma sovadinha. E aí eu jogo um pouquinho mais de farinha aqui em cima e vou estar dando uma sovadinha na massa. Mas esse aqui é um pão que não precisa ser muito sovado. Eu dou uma misturada aqui e já corto, preparo os pãozinhos aqui e já coloco nas formas. Então vou terminar de sovar aqui e depois vou estar mostrando já os pãozinhos para vocês. E aqui então, a nossa massa ficou pronta, ó. Que não é uma massa muito dura, é uma massa bem fofinha, mas ela já não tá mais grudando. Então, eu vou dividir aqui em 6 pedaços, porque como tem 2 kg de farinha, vão dar 6 pães. E aí vou modelar o pão, vocês podem modelar do jeito que vocês quiserem. Daí assim, lembrando, depois que sovei a massa, eu já vou logo botando nas formas. E eu espero e deixo crescer uma vez só. Cresceu, tá pronto para cozinhar o nosso pão. Então vou montar aqui os pãozinhos e depois eu mostro. Dividi a massa aqui em 6 partes. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, só para estar enrolando os pães. E daí assim, vai ficar alguns maiores, mas se quiserem pesar para ficar tudo igual, aí podem pesar. Mas eu já vai assim, pessoal, ó. Na correria do dia a dia da gente hoje só, ó, tô fazendo só com uma mão aqui, tô segurando o celular. E aí assim, pessoal, ó, aqui tá nosso pãozinho, sem muita frescura. Quem tem pressa aí, ó. E não sei se vocês perceberam, não coloquei ovos e não coloquei leite.
Como meu filho é vegano, pessoal, eu acabo fazendo o pão para nós, assim, sem ovos e sem leite. Aí todo mundo come e não precisa estar fazendo pão separado. Mas, se vocês quiserem colocar, é opcional. Mas eu não vejo necessidade. Faço pão há muito tempo e não dá quase nada de diferença, pessoal. Assim, só porque aí vai ficar mais nutritivo, né? Com ovos e com leite. Mas como já tem a moranga também, e acaba ficando o pão bem saboroso e nutritivo, já por causa da moranga, então para todos comerem aqui em casa eu acabo não colocando ovos nem leite, mas se quiserem podem colocar. Então aqui, pessoal, ó, sem muita frescura, pãozinho aqui já estão todos prontos, 6 pães. Agora eu vou estar esperando para crescer. Eu posso fazer assim, ó, esquentar um pouquinho o forno elétrico e daí só uma esquentadinha eu coloco três pães lá dentro para terminar de crescer e 3 em cima do forninho, que daí vai estar morninho e acaba crescendo mais rápido. E daí depois é só assar, pessoal. Aí eu vou estar aproveitando um dia de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Olhem só a chuvarada aqui, ó. É uma chuvinha calma, mas faz tempo que tá chovendo. Aproveitar esse dia de chuva para estar fazendo uns pães, umas cuca e a geleia, né? E mostrar aqui para vocês. Tem um monte de coisa para fazer na rua, várias sementes para plantar de frutas que eu comprei, que eu mostrei para vocês, mas está chovendo, não vai dar para ir para a rua fazer o serviço, então eu estou aproveitando e fazendo os pães e as geleias, e depois vou fazer umas cucas também para aproveitar o tempo. E aí, como não dá para ir para a rua, a gente inventa dentro de casa. Aí depois eu vou estar congelando os pães, aí quando a gente quer, tira um do freezer, coloca no micro-ondas uns 3 minutinhos, o pão tá fresquinho de novo, e aí assim a gente aproveita no fim de semana para fazer umas coisas e guardar para durante a semana estar consumindo, porque o dia na semana é trabalho fora, e daí aproveito o fim de semana para fazer alguma coisa para mistura em casa. E assim, eu fiz uns para minha irmã, que eu comentei que ela sempre me ajuda quando o esposo tá para a cidade grande lá no hospital, internado. Ela que me socorre lá, pessoal, minha irmã caçula, a Rosa. Aí ela me ajuda porque eu não conheço a cidade de Porto Alegre, é uma cidade bem grande, e eu tô acostumada aqui no interiorzinho aqui, minha cidade é pequena, e aí lá não conheço nada, ela me ajuda então, e eu fiz uns pães para agradecer a ajuda dela que ela me dá sempre quando eu vou para Porto Alegre. E ela adora meus pães, então fiz uns para ela também. E aqui a nossa geleia quase pronta. Enquanto fui sovando os pães ali, ó, a geleia já tá quase chegando no ponto, ó, pessoal. Geleia de frutas vermelhas, ó. Olhem só. Tem as amorinhas, eu deixei inteiras as amoras, ó. Mas os morangos eu piquei. Aí tá quase prontinho. A geleia, o morango e a amora tem piquitina, pessoal. Daí ele fica uma geleia bem gostosa. E fica grossinha rapidinho, ó. Tá quase pronto, ó. Só durante o tempo que eu sovei os pães, que é rapidinho também. Então agora os pães vão para crescer. E bora lá, minha gente. Vamos fazer pão, aproveitar a chuva. E a nossa geleia já tá pronta aqui, pessoal, ó. Tá vendo como ela começa a ferver mais baixinho, ó. As bolinhas mais miudinhas. Ela é a hora que ela tá pronta, ó. Vou desligar o fogo e botar elas nos potinhos de geleia mesmo, de chimia, que a gente compra. Vou botar ela nesses potinhos aqui, porque a gente vai consumir logo isso aqui, ó. Senão eu esterilizava os vidros e colocaria, se fosse para durar mais tempo. Mas como a gente já vai consumir durante a semana, então vou estar fazendo assim só, nos potinhos de chimia que a gente tem ali. E bora lá, minha gente.
Me renderam esses 2 potinhos aqui, a geleia, pessoal, ó. Então eu botei nesses potinhos porque a gente vai estar consumindo durante a semana com o pão de moranga. E daí, de repente eu vou estar fazendo a cuca e daí vou estar fazendo 1 ou 2 com essa geleia aqui também. Ó. Não rende muito, né? Mas a gente sabe daí, a gente está consumindo uma coisa que a gente fez e sem nada de conservante, né, pessoal? Aí isso aí já é uma grande ajuda. Como eu falei, eu amornei o forno, botei 3 aqui dentro e tá os outros 3 aqui fora para crescer. E eu asso eles mais ou menos com 200 graus, ó, 180, quase chegando no 200, ó. E aí ligo o dourador também. Opa, já estava ligado aqui. Ligo embaixo e em cima, ó, o inferior e o superior. E daí coloco um tempo aqui e vou cuidando. Quando eu ver que já tá dourado em cima, eu desligo o superior, né? E deixo só o de baixo, então até ele acabar de assar. Então, vamos lá, minha gente. Daqui a pouco sai um pão quentinho aqui. Quem aí gosta de pão caseiro? Tá aqui uma receita deliciosa, minha gente. Primeira fornada de pão saindo aqui, meu povo. Tá prontinho aqui. Pessoal, não vou dizer quanto tempo levou, porque cada um conhece o seu forno, o seu fogão aí, né? Então, primeiro já tá saindo aqui, minha gente. Eu vou colocar o próximo. E os outros, enquanto esperavam aqui, ó, olha só como é que ficaram. Então, vamos para a próxima. Então, vamos esperar a próxima ficar pronta também, minha gente. Aqui eu descasquei 3 mangas maduras, bati no liquidificador com suco de 1 laranja e 1 copo de açúcar, porque a manga tá bem docinha. E aqui vou estar fazendo uma geleia de manga com laranja, ó. Eu queria fazer de maracujá e manga, pessoal, mas eu tô sem maracujá em casa. Acabei de comer já os últimos que eu colhi aqui em casa do maracujá doce, então eu vou fazer de manga com laranja, ó. Coloquei 1 copo de açúcar, botar para ferver aqui, de vez em quando dar uma mexida. E bora lá. A geleia de manga com laranja já tá quase pronta aqui, pessoal. Quem quiser deixar mais firme, deixa. Senão, pra mim aqui, ó, já tá pronta. Aí esfriando ela fica um pouquinho mais firme e daí tá pronto, pessoal, ó. Ó, pessoal, agora eu vou estar passando aqui, ó, um pouquinho. Eu fiz uma caldinha de açúcar e água, ó. Aí eu passo no pão. Mas quem quiser pode passar a gema de ovos em cima antes de ir pro forno. Como o meu filho é vegano, que né, a maioria já sabe, aí então eu não coloco ovos no pão nem nas cucas, então eu faço sem. Então daí eu coloco essa caldinha aqui em cima depois que ele assa, ó. Aqui vai sair as cucas depois, mas eu não vou colocar a receita no vídeo hoje. Se alguém quiser, aí coloca nos comentários que depois eu vou estar fazendo uma receita para vocês aí. Ficaram todos prontos aqui, pessoal. Eu passei a caldinha de açúcar aqui. E aí eu deixo um pouquinho assim, pessoal, na forma aqui em cima do balcão, ó. Daí ele soa o fundo, consigo tirar mais fácil da forma. Aí eu vou empacotar eles pra tá guardando alguns, eu vou congelar, né? E daí durante a semana a gente vai usando. Então daí vocês podem congelar se quiser. E aí depois é só colocar no micro-ondas uns 3 minutinhos, o pão fica parecendo feito na hora, minha gente. Estão sentindo o cheirinho aí, minha gente? Se desse para passar pela tela o cheiro, vocês iam ver que delícia que tá aqui. Que perfume, minha gente. Acabei então as coisas aqui, os pães e as cucas, as geleias também. A geleia não rende muito, minha gente, mas só o carinho que a gente tem com a família, né?
já vale a pena o trabalho que a gente tem, né, para estar fazendo. Então, sem contar que não tem nada de conservantes nem nada, né, para estar aumentando a validade, né, e a gente está consumindo aí conservantes. Então aqui é coisa naturalzinha, minha gente. Aí terminei as cucas também. Se alguém quiser a receita, depois coloque aí nos comentários. Aqui tá nossas geleia de frutas vermelhas e de manga com laranja. Nosso pãozinho de morango aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostarem, deixa aí nos comentários. Agradeço a quem já está fazendo parte aí da nossa família aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, da lida na roça, receitinhas aí também, venha fazer parte aí da nossa família, crescer junto com a gente. Agradeço a todos que estão aí. Então, meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.